Vini, boa tarde, beleza? Então vamos lá, eu vou te explicar aqui o que eu fiz, tá? E o caminho que eu achei melhor aqui para adequação dos espaços. Então vamos lá, eu vou deixar a parte da cozinha aqui para o final. Aqui eu respeitei aquelas medidas que você me deu, certinho aqui, a parte da entrada, a área externa, a área do salão. Só que eu fiz algumas mudanças respeito aos espaços. Eu mexi nessa parte do banheiro aqui, eu acho que o banheiro não tem necessidade de ter toda essa profundidade aqui, tá? Então no feminino eu deixei o espaço para duas cabines aqui, dois lavatórios, espaço de circulação. O banheiro PNE aqui está nas medidas mictórias, né? E o banheiro masculino é um pouco mais espaçoso, porque eu quis colocar aqui 3 mictórios e um vaso sanitário, tá? Então ele é um pouquinho mais largo que o banheiro feminino. Eu aproveitei essa área aqui e o que eu fiz? Eu fiz um eixo de circulação aqui do salão até a área do fundo, e aí fica fácil para quando você for alimentar o estoque, vir aqui pelo fundo, né? O entregador vem aqui alimentar o estoque, o DML, tá? Acabou ficando até bem grande esse DML, tá? A gente pode dividir aqui se for o caso. Entender aí a necessidade que você faça o DML, ficou bem grande. E aí fica, eu acho que fica interessante esse eixo aqui de circulação, tá? Fica bem fácil para acessar as áreas de alimentação externa e para quem for usar aqui o depósito de material de limpeza para higienização do salão, dos banheiros, acho que ficou inteligente essa área aqui, tá? Eu utilizei aqui, para você ter uma ideia, 3,20, tá? Dessa área, se a gente for contabilizar só a área interna, 3,8, 3,10, né? A gente tá aqui na área dos banheiros. E eu utilizei esse eixo inteiro aqui, seria quem vem da área externa que teria o acesso por aqui, tá? Os banheiros. E a parte do funcionário que precisa vir no DML para pegar material de limpeza, para fazer a higienização do salão, teria esse acesso, esse corredor aqui, tá? A parte da área de pré-preparo, então eu havia pensado uma pia dupla aqui para higienização hortifruti, que chega, que eu sei que é pouco que você utiliza, mas a gente teria uma pia aqui para hortifruti, uma pia aqui para higienização de utensílios, a pia de asepsia obrigatório, um espaço aqui para corte de frios, laticínios e para preparação de molhos, maionese, né? Ficaria nesse espaço aqui. Eu acredito que para essa área você não precisa de um espaço tão grande, né? Então teria uma balança, aqui liquidificador, cooler, batedeira que você utiliza para fazer esse tipo de preparo. A lixeira é importante. E do outro lado a parte da preparação do blend. Eu não sei se você embala ele a vácuo posteriormente, né? Mas faria a formatação dos hambúrgueres aqui. Pneumática. Teria uma boa bancada aqui para estar fazendo esse tipo de manipulação fria a 4,20 m. Deixei essa pia aqui do lado para higienização. O cara que está aqui precisa higienizar o local aqui da ensacadeira, precisa higienizar aqui os utensílios, faca, não precisaria utilizar essa pia da frente aqui, que ficaria mais com essa parte suja, né? Então teria um espaço bem. Eu deixei o mesmo espaço que você me passou, só adequei aqui para deixar o estoque um pouco maior, tá? O estoque seco um pouco maior. Esse sim alimentado aqui por fora. E aí, é claro, a área refrigerada, a gente teria o acesso pela câmara. Eu deixei um corredor menor aqui, eu achei que era muito grande o corredor que havia passado lá no DWG. Deixei um corredor de 1,30 m, mesmo assim é um corredor interessante. Então o entregador que vai fazer alimentação das câmaras frigoríficas aqui e que ele vai para a área de pré-preparo, depois tem essa conexão aqui, tá? E por consequência depois a área de operação, tá? A área de montagem, a área dos
Se achar interessante a gente abrir uma porta aqui para ter alimentação mais rápida, pode ser feito. Tá? As câmeras, eu utilizei aqui um espaço de 5 metros para as duas câmeras. Tá? E a profundidade acabou ficando com, ao certo que você tinha colocado lá no projeto, ficou com 2,70 metros. Tá? E o corredor aqui central. O que eu fiz? Você tinha colocado blocos aqui de construção para o refeitório, para o banheiro, para o DML, que seria esse último aqui, né, o DML. Como eu loquei esse DML para cá, o que eu fiz? Peguei essa medida aqui, daria 8,90 metros, 8,85, e passei ela para esse canto. E aí, dessa maneira, eu acho que você economiza na questão da cobertura. Você não precisa fazer, você faria uma cobertura grande, né? Aqui a gente pode fazer só um beiral, vindo aqui nessa área, um beiral aqui nessa outra área, tá? Criaria um eixo de circulação, deixaria esse meio aqui totalmente aberto, né? Teria capacidade aí, condição de deixar sem esses blocos aqui, essa área toda aberta, tá? Essa área aqui. A área do refeitório com lockers, né? As mesas, cadeiras, uma pia aqui com gabinete, espaço para micro-ondas e uma geladeira. Tá? Os banheiros eu deixei um pouquinho mais largo só para a gente ter aqui quase 1 metro dentro, deu 97 centímetros, deu para deixar um banho no fundo, tá? Apertadinho, mas deu para deixar um banho, o vaso e o lavatório, tá? Essa porta aqui eu coloquei com 70 centímetros, tá? Para facilitar essa abertura aqui, não ter problema. A porta abriria para cá, né? Uma porta para cá e a outra para lá, e a gente passaria toda a parte de tubulação aqui nessa parede central, aqui nessa parede centralizada, né? A parede aqui, ficaria toda a parte de ponto de água, outro, tudo inteligente, ligado para um lado e para um outro, tá? E a área do fundo aqui, a área de escritório, espaço para 2 pessoas, um arquivo, né? A gente pode pensar aqui qual a melhor necessidade que você vai ter aqui para a utilização e adequar aqui o mobiliário para tal necessidade, tá? O salão ficou do mesmo tamanho, tá? Para a gente ter uma ideia aqui de metragem, ó, ficou com 116 metros, né? Mais essa área externa que, se a gente for contabilizar, dá 132 metros, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui na área de produção? Então entrou na área de produção, uma pia de asepsia, lavatório de botas, você utiliza, tá? A parte de higienização de utensílios aqui, louças, né? da área de produção. Não, eu acredito que não precisa de um espaço muito grande. Aqui já viria a parte do pão, né? Então os pães aqui, vai selando os pães aqui nessa bancada. Para você ter uma ideia, essa bancada aqui, ela ficou com 2,10 metros, tá? Todas essas bancadas aqui tem 2,10. Então ficou 2,10 metros aqui para a parte de organização dos pães, selagem, para passar para a nossa área de montagem aqui. A área de montagem seguir aquela sua indicação de colocar a chapa aqui, tá? A chapa, o balcão refrigerado, ele tem 3 metros, como você havia me passado, né? 3 metros aqui. E aí teria capacidade aqui, eu acho que de 6 montadores, né? Para cada 3 montadores para cada lado, até mais, né? Ficaria aquela condimentadora seca, né? Só o espaço para colocar as genes aqui, alface, tomate, cebola e mais algum outro condimento que você precisa de mais. Então os pães viriam aqui para cima, né? O pão, se você achar melhor a gente colocar uma lâmpada quente aqui nessa prateleira aérea, a gente pode pôr uma lâmpada para manter o pão aquecido e tal. As pistas aquecidas para a montagem dos lanches. Aqui espelhado, né? Pão aqui e pão aqui.
Eu não sei se existe a necessidade, mas talvez de deixar micro-ondas aqui em cima nessa área, tá? E desse lado aqui, igual a gente fez lá em Brasília, tá? Uma bancada mais estreita para ficar nas costas aqui da geladeira. Então, uma bancadinha estreita aqui, com a GN aqui para recolher o resto de pão, tal, o resto de alimento aqui, né? Daquele jeito que a gente possa correr. Duas mesas aqui espelhadas e a mesa de passar o lanche, né, para cá, tá? Para esse lado aqui viria a parte da linha de montagem, né, para o salão. Eu acredito que tenha ficado até bem grande, tá? Ficou bem grande aqui essas bancadas, então tem 4,20 metros aqui essas duas bancadas, prateleira de apoio e a parte do caixa, né, para a soltura dos pedidos. As geladeiras, igual a gente havia conversado, né? As geladeiras aqui desse lado, das bebidas que vão sair para o salão, né? Aqui aquele passa-pratos, ou até mesmo a gente pode diminuir, tem que ver aqui a necessidade que você acredita que precisa para essa soltura das bandejas. Tá? Para o outro lado a gente teria lá que nem o fogãozinho de 2 bocas, a chapa de 1,20. Eu havia comentado da gente colocar uma chapa menor do lado, talvez se houvesse essa necessidade. Balcão embaixo aqui para a chapa e para o fogão de 1 boca. A fritadeira LG300 ou LG400 e a fritadeira maior LG500. Os conservadores aqui. Coloquei a prateleirinha aqui para descanso. Descanso. A frigideira que você está aqui. Bom. Coifa. Do lado da parte da fritura aqui, o freezer vertical, manter os congelados, né? E aqui como vai ser a saída do delivery, o espaço aqui, você acha que precisa da gente ter uma estufa aqui vertical para manter os pedidos que vão sair, né? Aqui a gente teria a geladeira de bebidas para a área de delivery. A bancada aqui para organização, caixa e a soltura aqui para o corredor, certo? Legal. Aqui, o que eu fiz? A parte de sorvete, eu preferi colocar na cabeceira assim, dessa maneira, sorvete, milkshake, e fica fácil para você alimentar as duas áreas de soltura de burgers, né? Tanto a área do salão aqui para o lado direito, como a área do delivery aqui do lado esquerdo, tá? E aí havia pensado aqui, se for ter a parte de bar, a gente vai precisar de um balcão aqui para armazenar fruta, para armazenar leite, para armazenar, você vai usar liquidificador, tal, para bater suco, uma piazinha aqui para higienização de copo de liquidificador, tal, prateleira para bebidas, tá? Nesse formato aqui deixaria escondido mesmo, tá? Uma lixeira aqui no fundo, importante, principalmente para o cara do bar aqui, tá? E a parte de retorno das louças, né? Então uma cuba, a lixeira e uma estante aqui para armazenar depois essas bandejas, esses pratos que vão voltar do salão e já estão higienizados para voltar para a área de produção, tá? Então o que eu havia pensado inicialmente seria desse jeito, tá? Tem algumas pequenas alterações daquele módulo que você me mandou. E aí a gente pode pensar aqui como vai ser esse retorno das louças, se vai ser um passa-pratos aqui, tá? Pode pensar nisso aí. Acho que ficou bem interessante aqui essa área de montagem, bem grande, dá para soltar bastante. Ficou bem equilibrado. Dessa maneira aqui a gente teria o lixo aqui no fundo, balança para conferência de caixa de proteínas, tal, caixa plástica. Aqui ficou faltando um tanque que eu acabei não colocando, tá? Um tanque igual a gente havia combinado para higienização aqui fora. Bem, se você achar que desse jeito fica legal, aí eu posso excluir esses blocos aqui do meio, né?
Agora, se você achar que a gente tem que voltar para cá, é tranquilo. Eu simplesmente transfiro as coisas daqui para cá e aí a gente deixa toda essa lateral livre aqui, tá? Então me dá um feedback depois aí do que você achou inicialmente dessa primeira parte, tá bom? Abraço!